Passemos a tratar agora sobre a noção de juízo estético. Juízo estético é o juízo que emite uma avaliação sobre a beleza ou não do objeto. O juízo que expressa o nosso gosto e a avaliação estética que fazemos sobre um objeto é chamado exatamente de juízo estético. O juízo estético se difere do juízo cognitivo, pois o juízo cognitivo, busca conhecer e descrever o objeto. É preciso distinguir acerca das noções de juízo estético e juízo cognitivo. Tal distinção foi realizada, sobretudo, pelo filósofo Immanuel Kant. O juízo cognitivo diz respeito a uma descrição objetiva que fazemos do objeto, como quando falamos que uma parede está úmida ou quando dizemos que um carro é vermelho. O juízo cognitivo emite uma sentença descrevendo o objeto, falando sobre as propriedades objetivas contidas no objeto. Já o juízo estético é um tipo de juízo normativo, que expressa a avaliação subjetiva do indivíduo em relação ao objeto. Como nos exemplos a seguir: a parede é bela, ode à alegria, do Beethoven é aprazível, os filmes do Stanley Kubrick são lindos. Todos os exemplos tratam a respeito de uma avaliação do sujeito sobre um objeto. Na letra A temos o objeto a parede sendo avaliada como bela. Na letra B temos a Nona Sinfonia do Beethoven sendo avaliada como aprazível. E na letra C temos a avaliação dos filmes do Stanley Kubrick como sendo lindos. Explicar nossas preferências de gosto estético não consegue dar conta da conceituação da obra de arte. Quer dizer que há obras de arte que não gostamos, que podemos considerar feias, mas ainda assim ser valorizada como arte. Esse campo de questões sobre a arte é examinada pela filosofia da arte, que está inserida na dimensão estética. Como vimos, a estética, além de examinar sobre o conceito de arte, se propõe a investigar as teorias do belo e os juízos do gosto. Até aqui vimos um conjunto de questões diferentes que são estudadas pela estética. Utilizaremos o filósofo Kant, conforme mencionamos anteriormente, para abordar sobre a experiência estética, que é um tipo particular de experiência. Antes disso, podemos observar aí na figura que a estética ela é uma dimensão que aborda a filosofia da arte, mas que há outras questões que também são tratadas por ela. Portanto, a estética ela é uma dimensão maior do que a filosofia da arte. Bem, a primeira coisa a saber é que a experiência estética é uma experiência empírica, uma vez que ela é captada pelos órgãos dos sentidos, visão, audição, paladar, tato. Porém, não é uma experiência qualquer, como a experiência de observar mensagens em aplicativos de celular ou como a experiência de ouvir distraidamente o barulho dos carros na rua. A experiência estética possui algumas características essenciais. Não visa satisfazer qualquer interesse prático. Portanto, não nos relacionamos com a obra de arte meramente com fins utilitários. Segundo, não se funda em conceitos. Assim, a contemplação estética não é a tentativa de entender por conceitos o que a arte é. É uma experiência imersiva e intuitiva pela qual o sujeito passa. Terceiro, não depende sequer da existência real do objeto representado. Isto quer dizer que, para Kant, a experiência estética não depende das qualidades do objeto, mas da percepção subjetiva do sujeito. O objeto não precisa sequer representar algo. A obra pode apresentar-se totalmente abstrata.
Kant chamou a atenção para uma das características fundamentais da experiência estética, ou seja, o desinteresse. A experiência estética é de um tipo particular, visto que ela é desinteressada. O sujeito contemplativo exprime um juízo ligado a um sentimento, e não a um objeto específico. Quer dizer que a apreciação emitida pelo sujeito após a experiência pela qual passou diz respeito a um sentimento produzido em si, um sentimento de prazer desinteressado. Por essas razões, a matéria da experiência estética é o sentimento causado no sujeito, e não propriamente o objeto. A experiência estética é subjetiva, pois depende das sensações do sujeito e não das qualidades inerentes ao objeto. Essa percepção sobre o que é a experiência estética é moderna e é particularmente elaborada pelo Immanuel Kant. Na antiguidade havia a percepção de que a obra de arte possuía aqui aquilo de que já falamos. Para Kant, a experiência estética é causada por um prazer desinteressado e subjetivo que não se funda em conceitos. Lembrando, pessoal, que Kant é um pensador moderno e, portanto, a sua perspectiva estética, sua perspectiva de filosofia da arte está inserida nesse contexto histórico. Na antiguidade, por exemplo, a perspectiva dos pensadores era de que os objetos eles detinham determinadas qualidades objetivas que faziam com que o sujeito tivesse a experiência estética, a experiência de sentir a beleza do objeto. E aqui uma questão. João ficou entusiasmado com uma pintura que viu em uma galeria, pois lhe pareceu um excelente investimento. Então, a pergunta é se João passou por uma experiência estética, no caso em questão. Então, como João estava com uma finalidade utilitária em relação ao objeto, a gente diz que a experiência estética nele era interessada. Então, a experiência pela qual João passou aqui em particular não pode ser considerada uma experiência estética, porque a finalidade da experiência que João passou é uma finalidade interessada, ou, em outras palavras, é uma finalidade que tem uma utilidade, né? Então, como vimos, a experiência estética tem por atributo essencial o desinteresse. É uma das características fundamentais que definem a experiência estética. Para Kant, a experiência estética opera a partir da imaginação. A imaginação é uma categoria intermediária entre duas outras, o entendimento e a sensibilidade. O processo de conhecimento funciona da seguinte forma: a sensibilidade, constituída pelas vias sensoriais, apreende o objeto, o que permite com que o sujeito tenha uma percepção dele, e a categoria do entendimento assimila, produz conceito, produz conhecimento. Com a experiência estética é diferente. O sujeito apreende o objeto pela sensibilidade, mas o objeto fica na categoria intermediária da imaginação. Quer dizer, o objeto não é assimilado pelo entendimento a ponto de se produzir um conceito dele. Então temos aqui no slide, a percepção estética opera a partir da categoria da imaginação, como vimos, como eu disse, categoria entre o entendimento e a sensibilidade. A sensibilidade tem por função apreender o objeto pelas vias sensoriais, visão, audição, paladar, olfato e tato, e o entendimento produz conceito. A contemplação estética coloca o sujeito diante da pura representação, impelindo-lhe o prazer contemplativo. Assim, o juízo cognitivo é aquele no qual a sensibilidade apreende o objeto e o entendimento produz o conceito. Já no caso do juízo estético, a sensibilidade apreende o objeto e ele fica inserido na categoria da imaginação.